Muito boa noite, cá estamos nós novamente no mesmo cenário. Dessa vez eu tô bebendo um refri, nada light, nada saudável, mas serve de alguma coisa. Dessa vez eu não vou ficar caminhando, eu vou mais comentar mesmo. Que eu tenho muitos assuntos para comentar, mas porque eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo e as ideias foram acumulando. Mas dessa vez a ideia é que um negócio que eu venho observando bastante, ainda mais agora que eu tô convivendo mais com os jovens, é que, cara, jovem é um negócio sem esperança, sabe? Jovem realmente, acho que acabou a esperança pra eles. Porque não faz sentido, tá ligado? Não, minto. O assunto é todo jovem deveria trabalhar na fábrica. Por que eu digo isso? Porque eu, como todo jovem adolescente mimado, nasci filho único, era filho único até os meus 10 anos de idade. Depois ainda tinha uma atençãozinha ali dos meus pais, mas nada como um filho único, né? Mas ainda assim, meus pais, eles foram, porra, gente boa demais, maravilhosos comigo, eles não me deixaram na mão. Continuaram me dando atenção, continuaram me dando apoio, principalmente nesses negócios acadêmicos. Só que tudo isso aí é uma farsa, eu sempre soube que era uma farsa. Desde os meus 14 anos de idade eu nunca gostei desses negócios de escola, faculdade, curso técnico. Sempre odiei, porque é tudo falso, tá ligado? E eu sempre fui um cara muito espiritualizado. Eu sempre soube, desde muito criancinha, o que era errado e o que era certo, porque era natural pra mim, tá ligado? Não precisava de alguém ficar falando, ah não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não, pra mim era natural. Eu via alguém fazendo alguma coisa errada e eu pensava comigo mesmo, putz, mas isso aí tá errado. Eu via alguém, um estereótipo de um brasileiro, bebendo uma cerveja, xingando pra caramba e falando só de coisa de time. Eu falava, mano, isso aí é errado. Mas eu não sabia o porquê que era errado. Eu não tinha a base do porquê que era errado. Eu só sentia que era errado. Os professores nas salas de aula falarem pra não casar, putz, eu achava isso errado. Eles falam que não era pra ter filho, que ninguém deveria ter filhos e que não era pra casar. Mano, eu sabia que era errado, mas qual que era a base que eu tinha? Nenhuma. Uma criança não tem essa base. Porém, ela sabe instintivamente, na maioria das vezes, que isso é errado. Entendeu? Isso é errado. A pessoa sabe, a pessoa não é idiota. E eu creio que não seja só eu que tinha esse pensamento quando eu era pequeno. Porém, eu fui crescendo, fui colocando mais bases, fui aumentando minha base de conhecimento, principalmente. E aí eu fui entendendo que, putz, tudo é errado. Nesse mundo tudo é vaidade. E eu só fui perceber isso mesmo. Eu já tinha percebido anteriormente. Só que eu só fui ficar com isso intrinsecamente na minha mente agora na adolescência. Agora na adolescência é foda, né? Eu já tô na fase adulta. Mas quando eu tava na fase da adolescência, porque eu tava aumentando minha base de conhecimento, tava estudando pra caramba. E aí eu acabei vendo essa frase de Salomão, que debaixo do sol tudo é vaidade. E, mano, ficou esse negócio na minha cabeça, porque realmente tudo é vaidade. Tudo nesse mundo é vaidade. Tipo, não tem um negócio que eu olho e que falo, que me faça falar, caramba, isso é foda, isso é pica, based. Não tem um negócio. Claro, ainda existem esperanças, ainda existem movimentos. Putz, a academia em filosofia do zero do professor Guilherme Freire, cara, isso é fenomenal. Isso é um dos negócios mais based de red pill que existe. Aquele caso do meu pastor ter falado que... do meu cooperador ter falado que o jovem tinha que trabalhar. Pô, isso foi based pra caramba, que não tinha que namorar, tinha que pensar em trabalhar. Cara,
Isso foi muito basic. Ah, mas eu tenho que trabalhar cedo. Eu tenho 16, 15 anos. Você tá falando que eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar cedo. Based, você tem que trabalhar. Caralho, isso foi based, tá ligado? Ainda existem coisas que são realmente based, que não são única e exclusivamente satânicas, tá ligado? Mas a maioria das coisas são. E o jovem moderno ele não consegue distinguir essas coisas, porque ele, primeiro, não tem interesse em distinguir. Segundo, ele só vai com a maré. E terceiro, ele é... Mano, ele não tem esperança, tá ligado? Porque as pessoas, elas são escravas pela própria natureza. Então não tem pra onde fugir, ela escolhe ser escrava. E eu venho observando muito isso, porque quando eu era mais jovem, quando eu tinha meus 14 até os meus 15 anos, a minha ideia, qual que era? Era ter um emprego estável de programação. Olha que ideia merda, né, velho? Caralho, ter um emprego estável de programação, um jovem de 14 anos pensando nisso. Por quê? Porque eu ponhei na minha cabeça quando eu era pequeno que o meu propósito era ser programador e que era a profissão da minha vida ser programador, tá ligado? E aí eu falei, putz, eu vou ser programador, não importa o que eu tenho que fazer. Mas acabou que eu não virei programador. Não consegui fazer um curso de programação, não consegui fazer uma faculdade de programação. Mesmo quando eu era mais jovem, eu podia ter saído da escola se eu quisesse. Só que eu odiava esse negócio de faculdade, porque eu sabia que era errado. E eu sabia ainda mais que faculdade era mais satânico do que... Era mais satânico do que a escola. Eu sabia que faculdade era mais satânico. E aí eu não queria fazer. E aí eu acabei não conseguindo a oportunidade. Porém, entretanto, todavia, contudo, eu coloquei na minha cabeça, dos meus 15 aos meus 17, que eu tinha que empreender. Porque não tinha um lugar para mim. Então eu tinha que criá-lo. Até hoje eu ainda tenho esse mesmo pensamento. Porém, não mais com um pensamento tão raso assim. Porque realmente, se você for olhar, se você for um cristão de verdade, se você for um cara based, se você for gigashed, se você for o suprassumo da Red Pill, tirando a parte de mulheres, porque isso é um tema interessante que eu acho, porra, muito foda o movimento Red Pill, o que ele tá fazendo com vários jovens do Brasil, principalmente com pessoas, com os líderes na frente, como exemplos, que são o Natan, o próprio Pablo Marçal, o Renato 38, esses caras todos brabos. Para mim, eles são líderes e referências do movimento Red Pill de verdade. Se tirasse só a parte das mulheres, cara, seria perfeito. Se você for observar, realmente, se você for um cara gigashed, cristão de verdade, cristão, aquele cristão do Velho Testamento, aquele cristão que, pô, você fala em hebraico, mano, um cristão Guilherme Freire. Mano, se você for um cristão Guilherme Freire, cara, realmente não existe lugar pra você aqui no Brasil, você me perdoa, mas... Perdão, meu professor Guilherme Freire, mas não existe lugar pra cristão de verdade aqui no Brasil. Existem pouquíssimos. E se você quiser ser um, você vai ter que criar o seu. Tipo, não tem como. Hoje em dia, você vai ter que criar o seu. Não tem outro lugar que você possa recorrer. E aí, com 18 anos de... Aí deu errado. Não que deu errado, né? Mas eu não tinha cabeça para tocar os meus negócios. Primeiro eu queria empreender no digital, né? Como acho que todo mundo queria de 2022 pra frente. Eu queria empreender no digital. Queria criar uma marca no digital e tal, vender infoprodutos, criar uma marca. Cara, consegui. Só que aí eu falei, putz, consegui. Hora do próximo passo. Qual que era o próximo passo meu? Pular pro próximo nível. Então eu não consegui nem me manter no nível que eu tava. E aí eu já pulei pro próximo nível. Eu criei uma conta no Instagram e no YouTube e no TikTok
com o nome de Impere Sua Vida. Fiz ela estourar vários vídeos com uma técnica de postar um vídeo por dia, mas um vídeo muito bem editado. Postava, hypava, tá ligado? Postava e estourava. Não ficava um minuto sem cair uma notificação no meu celular de curtida, ou de repost, ou de repost não, repost não tinha. De comentário. Não ficava um minuto sem cair seguidor. E aí eu consegui criar essa marca. Quando ela tava estourando assim, quando ela tava começando a crescer muito, falei, mano, vou vender. Porque eu não queria ficar fazendo os vídeos. Fazia um vídeo por dia, um vídeo curto, e ficava reclamando ainda que não conseguia fazer os vídeos da melhor maneira e queria ir pro próximo nível de todo jeito. Queria fazer uma outra coisa que desse mais grana mais rápido, o máximo possível, tá ligado? E aí, cara, aconteceu de eu vender a conta. Eu tomei um golpe na hora da venda da conta, porque eu era idiota. Não quis criar outra e fui empreendendo no físico. Começou a dar certo, começou a dar retorno. Fiz um modelo de lançamento no físico. Tava vendendo doce. E aí eu fiquei postei por vários dias, por uma semana, que ia ter doce no final de semana. Que era para o pessoal reservar e tal. Fiz vários pits, fiz muitos posts. Pedi pro pessoal anunciar também, pros caras aqui da minha cidade, meus colegas. Mano, vendi R$200 no final de semana. E eu vendi no final de semana. Eu acho que eu não vendi no domingo. Mas, cara, foi R$200 em um dia. Pra mim era muita coisa. Hoje em dia ainda é muita coisa, R$200 em um dia, né? Se você for olhar quantos que um CLT normal tira por dia, não dá R$200. Nem aqui. Na China talvez dê, mas não dá R$200 um CLT normal de salário de até R$3.000. E aí, beleza. Empreendi, deu certo. Falei, pronto, agora eu tenho que ir pro próximo nível. Só que eu não tinha cabeça para ir pro próximo nível. E aí eu acabei entrando num platô. Acabei entrando num buraco negro. Que por muito tempo eu não conseguia sair da estagnação. Então eu ficava tentando várias coisas e nada dava certo mais. Eu falei, tá bom. Então eu vou só estudar, vou só ficar estudando, não vou fazer nada não. E foi dito e feito, fiquei 7 meses só estudando educação real, não educação formal, porque educação formal todo mundo no Brasil tem. E se todo mundo tem um negócio, se todo mundo no Brasil tem educação formal e o Brasil tá do jeito que tá, alguma coisa tá errada com a educação formal. Ou com a natureza do povo brasileiro. Porque não é possível que a maioria do povo tenha educação formal e não consiga tirar o país dessa merda que ele tá. Sem politicagem, sem lados, sem esquerda e direita. Apenas observe. O seu país tá bom? Você acha que dava pra ele piorar mais ainda? Porque você acha que ele tá bom? Você acha que ele tá perfeito? Você acha que ele dá pro gasto? Você queria que seus filhos nascessem aqui, morressem aqui? Você queria que seus netos nascessem aqui e vivessem aqui? Você queria que seus netos estudassem em escola pública? Você queria que seus filhos estudassem em escola pública? Se faça essas questões. Você queria que seus filhos fossem tratados no sistema de saúde estatal? No SUS? Faça essas questões. E aí, com 18 anos, eu saí para trabalhar. Né? Eu fiquei 7 meses só em casa estudando educação real. Por isso que eu digo que meus pais são muito fodas, mano. Eles quiseram me sustentar sem eu estar fazendo porra nenhuma. Porque eu saí da escola nesse meio tempo.
E eu saí e eu saí pra estudar. Saí da escola pra estudar. Olha que legal, né? E aí, eu com 18 anos fui trabalhar. E aí eu acabei arrumando um emprego bom, cara. Era um emprego bom, não era um emprego ruim. Ainda mais de primeiro emprego, putz, era excelente. E eu nunca gostei também de ser jovem aprendiz. Porque pra mim não fazia sentido ganhar meio salário, sendo que eu podia trabalhar o dia inteiro e ganhar um salário inteiro. Porque pra mim não fazia sentido fazer escola. Escola pra mim é um negócio que não entra na minha cabeça, cara. Putz, quem que quer que seus filhos estudem em escola pública, mano? Vai se fuder um pai que pensa assim, que quer que o filho estude em escola pública. Não faz sentido você ser uma pessoa com todas as suas faculdades mentais em dia e querer que seu filho estude em escola pública. Pra mim não fazia sentido. Pra mim fazia mais sentido eu sair da escola e trabalhar pra ganhar um salário inteiro do que pra ganhar um salário, meio salário mínimo. Meio salário mínimo, que é o que um jovem aprendiz geralmente ganha. E aí eu não fiz jovem aprendiz até hoje. E desisti, tá ligado? Desisti. Fui trabalhar de estoque, sem ter terminado a escola. Fui trabalhar no estoque da O Boticário. Lá eu consegui me desenvolver um pouco, mas eu sentia que eu não tava dando valor suficiente para aquilo. E aí eu saí. Recebi uma proposta para trabalhar junto com um amigo no digital. Saí. Porque eu ainda tava com a ideia de empreender no digital. E aí, aconteceu umas desavenças entre mim e ele. Caralho, que raio lindo, mano. Acabou de cair um raio amarelo ali no horizonte. Putz, lindo pra caramba. Enfim. Saí do emprego do Boticário, saí do empreendimento com meu amigo. Tava até dando certo, tava dando um bom retorno. Mas aí eu e ele acabamos brigando e... Não brigando, mas aconteceu umas desavenças entre a gente. Eu preferi sair, porque eu sou muito desapegado. Eu não consigo ficar apegado com o negócio. Eu não consigo falar, putz, isso aqui era a minha vida, isso aqui ele tinha mais valor pra mim, isso aqui era de valor inestimável pra mim. Não, mano, pra mim tanto faz como tanto fez. Se eu acabar sendo demitido de algum emprego, putz, posso estar trabalhando na Google. Eu não vou chorar, mano. Eu vou falar, pô, vida que segue. Se eu, mano, perder um parente próximo, eu vou falar vida que segue. Se eu perder um membro do meu corpo, eu vou falar vida que segue, porque realmente não tenho o que fazer. Vida que segue é adaptação. Eu não tenho apego emocional com coisas básicas e esdrúxulas, como um emprego, por exemplo. E aí eu saí do... Eu acabei tendo umas desavenças com meu colega e fui trabalhar em chão de fábrica, para não ficar sem dinheiro. Fui trabalhar em chão de fábrica montando móveis, em marcenaria de móveis planejados. Fui trabalhar fazendo móveis, montando móveis. Porra, muito foda. Emprego based. Só que o lugar que eu trabalhava era satânico. E assim, não era satânico nível dá pra aguentar, igual todas as empresas. Praticamente todas as empresas são assim, né? Satânicas, mas dá pra aguentar. Era satânico nível Satanás tá ali dentro, tá ligado? Nível tem 2 demônios lá dentro. No mínimo, não tem 2 demônios lá. Tanto é que a rotatividade de gente era maior do que na Boticário. Na Boticário ainda a rotatividade de gente era de, pô, no máximo 6 meses. Ali o pessoal não ficava 2 meses direito. Que foi o meu caso também. Eu fiquei 3 meses na marcenaria, trabalhando no chão de fábrica. E eu saí. Saí porque tive uma oportunidade melhor. E saí porque o lugar era satânico. Não tinha o que fazer. Porra, talvez eu tivesse que... Talvez fosse minha obrigação, na realidade, oferecer uma oração para expulsar os demônios que tem lá. Mas
eu não senti, então vida que segue. Mas realmente, tem coisas assim na vida que não podem ser explicadas racionalmente, porque é só você olhar, tá ligado? Porra, eu tinha acesso pra caramba, podia falar, podia... Perdão. Podia entrar na casa de qualquer um praticamente, podia entrar em qualquer lugar, entrava em qualquer lugar, tinha acesso em qualquer lugar. Tinha acesso a máquinas, né? As máquinas de montagem, né? As parafusadeiras, as furadeiras, todas as ferramentas necessárias. Nada faltava, geralmente. Tinha restorno, tinha o salário mais avariável, mas ainda assim não fazia sentido pra mim. O lugar era totalmente satânico. E aí eu saí e fui trabalhar de jovem aprendiz. Olha só que ironia do destino. Mas lá, esse jovem aprendiz que eu peguei foi de período inteiro, tá? Por isso que eu fui. Porque não faz sentido na minha cabeça trabalhar meio período e ganhar meio salário. Pelo menos não fazia até eu ficar mais velho. Mas hoje em dia realmente vale a pena muito mais pra mim trabalhar meio período e ganhar meu salário, porque eu sei os caminhos para empreender no digital. E eu sinto que o que eu vou fazer agora vai dar muito certo. E eu tô literalmente só esperando, eu tô só brincando. Na hora que eu começar a jogar o jogo, na hora que eu pegar o controle, meu amigo, não vai ter quem me segure. Eu vou ganhar pelo menos uns 35 processos na semana. Numa semana fraca eu vou ser processado 35 vezes. Eu vou destruir esse jogo quando eu começar a jogar. Vou destruir, mano. Mas ficou parecendo só palavras vazias, né? Ah, coruja, bonito. Não sei se deu pra pegar na câmera. Ela veio voando assim na minha direção. Muito foda, mano. Muito linda. A natureza é bela, né, mano? Enfim. Lá eu me desenvolvi muito porque eu tava convivendo em um lugar meio satânico. Meio não, totalmente satânico. E eu acabei fortalecendo muito a minha fé. Então, putz, eu acabei até batizando enquanto tava lá. De tanto que eu, cara, coloquei minha fé lá em cima. E isso me fez querer empreender no físico de novo. Porque, cara, realmente não tem lugar pra gente based igual eu. E, cara, trabalho braçal pra mim é um negócio based demais. É um negócio muito foda. É um negócio que eu acho que todo mundo tinha que fazer. Acho que todo homem tinha que saber fazer todos os trabalhos braçais. Tinha que aprender a soldar, tinha que aprender a montar um móvel, tinha que aprender a fabricar um móvel, tinha que aprender a mexer no carro, tinha que aprender a fazer manutenção no carro, na moto, em bicicleta. Cara, tinha que aprender a mexer em parte hidráulica, parte elétrica. Tudo isso, mano, eu acho que um homem, tudo isso ele tinha que aprender, ele tinha que saber fazer. Pelo menos na minha cabeça é assim. E eu queria empreender no físico realmente, é uma vontade minha. Empreender no físico e ser líder no físico pra despertar mais pessoas assim como eu. Porque eu não tô sozinho, eu sei disso. Mesmo que eu não conheça ninguém assim, né, no meu perfil, eu não tô sozinho. E eu sei que às vezes o meu testemunho, às vezes um negócio que eu falo, um negócio que eu ensino, às vezes um ensinamento que eu passo, ele pode despertar alguém. Não necessariamente alguém tem que estar desperto, assim como eu, e alguém tem que estar na linha de frente, mas alguém tem que ser o líder. Alguém tem que estar na linha de frente para abrir o caminho. E eu acho que eu poderia ser essa pessoa, mesmo que eu não esteja preparado para essa missão. Deus não chama aqueles que estão preparados.
Noé muito provavelmente não sabia construir uma arca. Pelo menos não daquele tamanho. Deus deu instrução para ele no meio do caminho. Quando ele já tinha aceitado e já estava fazendo o que Deus tinha feito, o que Deus tinha falado. Deus falou para ele anunciar a todos que ia vir um dilúvio. Deus falou para ele começar a arca. E ele foi e fez. E depois Deus passou as anotações. Primeiro ele aceitou fazer parte da missão que Deus pediu para ele. Depois Deus deu a provisão. Então Deus ele não dá a provisão pra gente antes. Ele dá no meio do caminho. Então eu não estou preparado para isso ainda. Porém, eu tenho fé que se eu for fazer realmente, Deus vai me ajudar e vai me dar provisão para isso. Porque não é um negócio para mim. Não faz o menor sentido eu querer empreender num lugar tão pútrido e nefasto como o Brasil. Não faz o menor sentido, ainda mais que, putz, eu como pessoa normal pago 50% de imposto em tudo. Imagina como empresa, cara. Eu via porque o meu chefe ele não era rico e ele tinha uma mentalidade muito pobre e escassa. Meu chefe da marcenaria, que eu digo. Porque, cara, realmente tudo muito caro, tá ligado? E ele ficava contando moedinhas pra comprar as coisas. Mas ele não deixava faltar nada. Né? Então, putz, ele chegava em mim e falava, o pessoal não dá valor no saco de estopa, na estopa, mas o saco de estopa custa R$30. E eu ficava com aquilo na cabeça, ficava pensando, caramba, velho, mas que escassez essa mentalidade dele, né? Lá eu consegui me desenvolver bem pra caramba. Eu fiquei muito mais esperto, fiquei muito mais ágil. Eu meio que fez as coisas na minha cabeça se conectarem instintivamente. Então, hoje em dia é um negócio que eu não conseguiria fazer, tipo, uma entrevista de emprego. Antigamente eu não conseguiria fazer. Hoje em dia é a coisa mais natural do mundo, eu não preciso me preparar, eu não preciso fazer nada, eu simplesmente tenho valor. Por quê? Porque eu trabalhei em chão de fábrica, eu descobri como é que é o mundo, eu enfrentei ele e eu ainda não venci. Porém, eu creio que eu vou vencer. Foi uma vitória, realmente, do ponto de vista do meu eu antigo, porque eu nunca conseguiria fazer um negócio assim. Porém, da minha visão de agora, eu nunca estou satisfeito com uma vitória. Mesmo que seja uma vitória fácil, mesmo que seja uma vitória difícil, mesmo que seja uma vitória lutada, eu nunca estou dando o meu melhor. Então, no dia que isso acontecer, meu amigo, eu vou regaçar. Cara, eu tô só esperando. O que vocês perguntam, eu não vou dizer. Ninguém perguntou, mas eu estou só esperando. E agora trabalhando de jovem aprendiz, eu convivendo muito com outros jovens da minha turma. E, cara, eles são muito boiolas, cara. Não tem uma palavra melhor pra descrever. Eles são muito boiolas. Eles são muito fracos. Ai, eu sou fraco. Ai, eu não sei o quê. Cara, eles não têm resistência nenhuma. Se for pedir pra eles pegar um trem pesado, eles não conseguem. Se você for apertar a mão deles, eles também não conseguem apertar a mão, porque eles têm um aperto de mão frouxo. Cara, que merda, velho. O jovem de hoje em dia, ele é fraco. Não parece que ele é homem, entende? Eu só de ser homem, só de ser meio homem, porque eu ainda não virei total homem, já tô colhendo bons frutos nos meus relacionamentos, porque as pessoas estão me vendo com mais valia. Eu fico imaginando, caramba, velho, mas era só fazer o básico. E eu tenho tanto a evoluir. E as pessoas já me veem com mais valia. Pra você ver como é que o nível é baixo. Tanto é que todos os lugares que eu passei, desde o estoque, a marcenaria e o frigorífico de jovem aprendiz, todos os lugares falavam a mesma coisa. Cara, tamo com pouca gente. É só você fazer o básico bem feito
que o povo vai te amar. Pra você ver, o básico é isso aqui. A média tá isso aqui. Ele até sumiu da câmera. A média tá isso aqui. Mano, não faz o menor sentido, cara, um negócio desse. Então, pra finalizar, eu acho que todo jovem tinha que virar homem. Tinha que trabalhar em chão de fábrica. Tinha que pegar trem pesado. Tinha que fazer trabalhos muito pesados. Sair dessa mordomia de querer trabalhar na frente do computador e pegar peso, puxar ferro. Tinha que pegar peso mesmo. Tinha que enfrentar o mundo mesmo. Tinha que levar xingão do chefe. A foto mais... Eu não quero editar esse vídeo, mano. Mas eu vou postar no posts do YouTube uma print que eu tirei de um dia corriqueiro. Acho que era uma quarta-feira, talvez uma terça, que eu postei no grupo. E, mano, foi um negócio tão natural que eu falei que só depois, quando eu tava terminando de postar, eu falei, caramba, mano, isso aqui que eu postei é muito based. Eu postei uma foto mostrando os bíceps e falando, hoje o dia rendeu. Tomei xingão do chefe, carreguei móvel pesado e saí tranquilo, com a minha parte feita. Caralho, velho. Foi o negócio mais based que eu vi da minha vida. Que eu fiz na minha vida. Foi um negócio tão based, tão natural, que eu falei, caramba, mano. Como, tá ligado? Como? Eu acho que todo jovem, se pegasse pra fazer isso, ele se desenvolveria muito bem. Muito, muito mesmo. Porque os jovens, eles precisam disso. Eles precisam de coordenação motora, eles precisam de pegar peso, eles precisam de enfrentar a realidade, eles precisam de saber que o mundo não é um mar de rosas. O mundo não é um anime, o mundo não é um videogame, o mundo não é o futebol, meu parceiro. O mundo não é as notícias. Cara, pelo amor de Deus. Abre os olhos. Se você for um pai e estiver vendo esse vídeo, eu acho muito difícil. Mas se você for um pai e estiver vendo esse vídeo, seu filho tiver entre 14 e 18 anos, ponha ele para trabalhar cedo em chão de fábrica. Uma das coisas que eu... Cara, não vou dizer que eu me arrependo, porque não tem como eu me arrepender de um negócio que nunca existiu. Porém, uma das coisas que eu às vezes fico pensando é que a minha vida seria 1000 vezes mais fácil se o meu pai tivesse seguido uma profissão dessas de construção civil. Se o meu pai tivesse virado pedreiro, se o meu pai tivesse virado calheiro, se o meu pai tivesse virado serralheiro, se o meu pai tivesse virado soldador, cara, encanador, cara que cuida da grama, esqueci o nome agora, jardineiro, qualquer uma dessas profissões braçais, minha vida seria 1000 vezes mais fácil, porque eu conseguiria trabalhar com ele e aprender a profissão com ele, e seria muito mais tranquilo do que aprender do zero e ter que correr atrás de uma oportunidade para aprender do zero com outras pessoas, entendeu? Então, não tô falando para você fazer isso o resto da sua vida, obviamente, mas eu tô falando para você fazer isso para você aprender e se desenvolver, porque uma das melhores maneiras de se desenvolver é fazer trabalho de homem, é fazer trabalho braçal, é o homem ser homem, entendeu? Então patrocine o seu filho para ele estar na posição de homem, tá ligado? Compre o Filosofia do Zero, compre o acesso do Filosofia do Zero, faça ele trabalhar em chão de fábrica, não peça para ele fazer uma faculdade, cara. Primeiro coloca ele para trabalhar. Primeiro coloca ele para puxar ferro na academia, para ele fazer uma luta, jiu-jitsu, karatê, muay thai, qualquer uma. Cara, isso resolve. Isso vai resolver 90% das dores de cabeça que você vai ter com seu filho durante a adolescência. Se você colocar o seu filho durante a infância, até os 12 anos, numa luta, meu amigo, de qualquer idade, até os 12 anos, meu amigo, você vai resolver, você vai prevenir 70% das dores de cabeça que você vai ter com ele na adolescência, tá bom? Eu digo isso porque o meu irmão tá fazendo isso, patrocínio meu, patrocino ele pra onde for. Esses dias ele teve graduação de faixa,
E eu tinha um compromisso. Eu tinha um compromisso, acho que era do trabalho, cara. Eu tinha que fazer uns negócios ali do trabalho. Eu tinha um compromisso com uma pessoa importante, eu lembro disso. Eu tinha um compromisso com uma pessoa importante. Não cedi. Falei que ia me atrasar, me atrasei e não cedi. Fui até o final. Fiquei na graduação dele. Por quê? Porque eu sou patrocinador desse cara, mano. Pra mim, ele tem que fazer coisas de homem, mano. Coisas de homem é lutar. Coisas de homem é puxar ferro, é trabalhar mesmo. É suar. Descanso de homem é puxar carrinho de pedra, já dizia meu grandíssimo amigo Evandro. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui, já tá ficando tarde. Acabei de sair de uma resenha com os jovens da minha igreja. E todo mundo ali tá precisando da mesma coisa. Puxar ferro e fazer trabalho de homem. Se Deus quiser, eles vão fazer. Se eles também quiserem, obviamente, porque Deus deu livre-arbítrio para todos nós. Então, eu tenho muito mais vídeo para gravar, mas o horário tá curto. Eu não tô conseguindo documentar toda a minha jornada, porque eu sou um baita de um preguiçoso. Mas na hora que eu pegar o controle, meu amigo, você vai cansar de me ver a cara. Beleza? Aproveita enquanto o conteúdo é exclusivo. Ok? Tamo junto. É só o começo.